Olá, o Saiba Mais de hoje vai falar sobre briga de vizinhos. Como seria melhor ter essa convivência em coletividade? Quem conversa comigo hoje é o advogado Dr. Delzio Oliveira Júnior. Obrigada pela participação, Dr. Delzio. Sempre é um prazer atendê-los. Como seria, então, a melhor forma de ter essa convivência, de manter a convivência em condomínios, em coletividade? A primeira situação que nós temos que observar é que todas as vezes que uma pessoa resolve morar em condomínio, a primeira questão que ele deve verificar é o que dispõe a convenção e o regimento interno. Por quê? Porque, muitas vezes, os seus costumes, as suas atitudes são incompatíveis com o que está regulamentado, tanto na convenção quanto no regimento. E esses dois instrumentos, eles são um norte que se deve atender e atentar todas as vezes que vai morar em condomínio. E, principalmente, a gente sempre usa uma frase dizendo o seguinte: quando alguém resolver morar em condomínio, ele tem que verificar que o seu direito individual sempre será secundário em relação ao direito coletivo. Agora, problemas existem, mas quais são os mais comuns? Envolvem animais, envolvem os vizinhos? Quais são, então, os mais comuns? Eu tenho um conhecido que sempre brinca nesse sentido, que o problema de condomínio são os 3 Cs: criança, cachorro e carro. Por que nós colocamos isso? O carro é por causa da garagem, sempre dá o vizinho que abre a porta, amassa o carro do outro, que estaciona errado. A criança, por causa do barulho, por causa daquilo de criança, normalmente, que não se pode tolir. E o cachorro e o animal em si é uma questão de que ou você ama ou você odeia. Então, quantas e quantas vezes nós verificamos pessoas que chegam às vias de ir para a justiça, ou pior, às vias de fato, com agressões físicas, por causa de animais, porque ele não suporta animal, ele não pode animal. Então, efetivamente, esses são os problemas que normalmente acarretam discussões em assembleia e, em algumas vezes, chegam à justiça. Mas pode-se limitar os animais nos condomínios? O artigo 1334 do Código Civil, ele estabelece que a convenção do condomínio, além das regras normais, poderá determinar qualquer situação que aquela coletividade entender por bem. É por isso que eu digo, antes de comprar um imóvel ou mudar para um imóvel locado, verifique a convenção. Algumas convenções de regimento interno, realmente, eles proíbem a criação de animais ou simplesmente regulamentam a criação de animais. Daí, a licitude da regulamentação ou da proibição, isso vai ser flexibilizada caso a caso. Sim. O Poder Judiciário, principalmente em cada estado, tem entendido de forma diferente da flexibilização. Alguns magistrados entendem que, tendo na convenção e no regimento interno a proibição de animais, efetivamente não se pode ter animais. Outros magistrados já entendem que aquilo deve ser visto com mais parcimônia, para verificar se aquela proibição é geral ou, para alguns casos, quando os animais causam insossego, insalubridade, insegurança e põe em risco toda a coletividade ou apenas alguém da coletividade. É normal que aconteça aquele cachorro pequeno que não apresenta periculosidade, mas, por exemplo, aquela raça Poodle é um cachorro dócil, é um cachorro que não apresenta periculosidade. Mas, quando efetivamente esse animal fica sozinho no apartamento ou numa casa, ele late o tempo inteiro. Então, o latido vai acarretar o quê? Vai acarretar uma questão de tranquilidade e desassossego. E aí sim ele pode ser proibido de ter um animal. No caso de desassossego ou qualquer outra reclamação, a quem o morador deve recorrer? A primeira coisa que ele deve fazer é registrar um livro de ocorrência, caso o condomínio não tenha. Se ele não tiver, ele encaminha uma carta formal para o síndico, dizendo: olha, senhor síndico, está acontecendo ou com um gato, com um cachorro, com qualquer outro animal, questões que fogem à rotina do prédio. É animal que tem mau cheiro, ele faz as suas necessidades nas áreas comuns do condomínio, ele late o dia inteiro, ele é um cachorro que avança, então ele comunica isso ao síndico. E o síndico ele é o mediador dos problemas. O síndico vai dar a oportunidade para o outro condomínio justificar, lembrando que ele está dando o direito contraditório da defesa, e aquela pessoa que está cometendo o ato, e se ele não corrigir o ato, o síndico vai fazer o quê? Administrativamente, ele vai aplicar uma multa. E essa multa vai depender do que estabelece a convenção e o regimento interno. E, por fim, se não tiver uma solução amigável, o que a gente sempre orienta é: jamais converse com o seu próprio vizinho. Ou converse com o síndico, ou leve a questão para a justiça. Porque discutir uma questão de animal com o seu vizinho, normalmente isso não acaba bem. Acabam em discussões sérias, agressões e, se não chegar em situações piores, nós já vimos até homicídio por causa disso. Existe algum órgão, algum local que seja responsável ou que trate desse assunto, que seja ligado à reclamação de vizinhos?
Não, infelizmente nós não temos esse órgão específico para essa questão, como, por exemplo, o PROCON é para a defesa do consumidor, mas nós não temos essa questão, até porque a relação de condomínio não envolve a relação de consumo. Então, o PROCON não pode atender nenhuma questão ligada a condomínio, porque nós não temos relação de consumo nesse fato. Daí, o órgão competente para dirimir qualquer conflito condominial chama-se Assembleia Geral, onde os demais condôminos serão os juízes natural da questão. E depois o síndico que vai aplicar as sanções previstas nos instrumentos normativos. Então, infelizmente, nós não temos nenhum órgão específico. É claro que o brasileiro é muito criativo e nós estamos vendo todos os dias criando associações de moradores, associação de condôminos. Por quê? Para que essas associações possam mediar os conflitos. Logo, nós teremos também a questão do juiz arbitral. Provavelmente, essas questões mais simples serão resolvidas por mediação de juiz arbitral, mas ainda não é uma coisa sedimentada. Sim. E lembrando sempre que o juiz arbitral, as partes têm que ter a vontade de ir até lá e fazer acordo. Senão também eu não tenho como fazer uma imposição. Daí, mais uma vez, nós vamos chegar onde? Na justiça. E é por isso que a nossa justiça cada vez está mais assoberbada de trabalho. E alguns juízes têm dado sentença dizendo o seguinte, que o Poder Judiciário não está ali para intervir em conflitos mínimos de vizinho. Só que, lembrando, se o Poder Judiciário não fizer essa intervenção, isso pode acarretar em coisa mais séria e muito pior. Nós temos um caso muito interessante que um juiz do Núcleo Bandeirantes do Distrito Federal, ele criou um órgão que não era audiência de conciliação. Sim. Ele criou um órgão de justiça restaurativa. Nem sei se foi ele que originou a justiça restaurativa, mas ele fazia um acompanhamento de briga de vizinhos, de condôminos, durante algum tempo psicólogos e outros profissionais, para tentar dirimir e mitigar os problemas daquela coletividade. Entendi. Então, na verdade, isso pode levar a justiça, então, a casos mais sérios. Com certeza. Nós conhecemos aí diversas situações onde o morador já matou síndico, o síndico já matou morador, inclusive foi filmado uma vez, foi para a mídia geral, já 2 situações graves dessas. Por quê? Porque as pessoas não souberam conversar. As pessoas não se dirigiram aos órgãos competentes. No Brasil não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Não se pode querer pegar e matar um animal, tirar o animal do seu vizinho porque ele está causando um incômodo. Leve ao síndico, leve à Assembleia e leve ao Poder Judiciário. Também nós não podemos esquecer que o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais estabelece que é ilícito perturbar a paz, o sossego, o descanso e o estudo alheio. Então, a criação desse animal, em sendo provado que está afrontando qualquer um dessas questões de trabalho, estudo ou descanso, o dono do cachorro pode responder, inclusive, pelo artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Ok, doutor. O Saiba Mais faz um breve intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Saiba Mais, que hoje recebe o Dr. Delzio Oliveira Júnior. E nós estamos falando sobre briga de vizinhos. Dr. Delzio, existe então uma lei ou uma regulamentação sobre os condomínios? Como é que é feito então esse regimento interno? Nós estamos passando um momento um pouco peculiar no Brasil, porque nós temos a Lei 4.591 de 64, que é a Lei dos Condomínios. Nós temos o Código Civil. Nós estamos tendo decisões conflitantes entre si. Enquanto o STJ não se debruçar sobre a matéria, essas questões continuarão conflitantes. Por exemplo, o Estado de São Paulo entende pelo seu tribunal de que do artigo 1º ao 27º da Lei 4.591 de 64 foi totalmente revogado pelo Código Civil. O Tribunal de Justiça de Brasília entende diferente. Então, cada Estado está decidindo de uma maneira. Por que eu fiz essa colocação hoje? Porque algumas situações, pela lei dos condomínios, que é a 4.591 de 64, auxiliam muito o síndico. Então, quando o condomínio vai fazer seu regimento interno, vai fazer seu estatuto, mediante a votação ou a assinatura de 2/3 total dos condôminos, ele tem que observar, eu sempre brinco o seguinte, o DNA daquela coletividade. Não adianta pegar uma convenção de regimento interno de um outro condomínio de característica completamente diferente, seja característica física, seja característica de ocupação, e trazer para o seu condomínio. Então, nós temos que observar que quem é que ocupa aquele imóvel, qual é a finalidade de ocupação que aquele imóvel quer ter. Então, nós queremos pessoas solteiras, nós queremos pessoas de meia idade com filhos, nós queremos pessoas idosas. É por isso que o legislador do Código Civil, ele alterou o artigo 1351, aonde ele retirou a obrigatoriedade de 2/3 dos condôminos aprovarem ou alterarem o regimento interno. Para quê?
Porque o regimento interno é uma norma mais flexível e ela tem que ser revista a cada 5 anos para ver se aquela coletividade está de acordo com aquele regimento que trata toda a sua conduta. Então, quais são os instrumentos necessários para reger a conduta e a ocupação do imóvel? Convenção e regimento. E o legislador deu aos condôminos o direito de legislar. Então, eles podem colocar aquilo que eles entenderem por bem, desde que a convenção e o regimento interno não venha tentar sobrepor ou alterar texto de lei. Entendi. Então, o regimento interno, ele é máximo e soberano ali dentro do condomínio. Sim, ele é máximo e soberano e tem força de lei para os condôminos. Sim. Tem até uma questão muito interessante, por exemplo, o artigo 1333 do Código Civil, ele estabelece que toda convenção deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. Porém, esse registro só é exigido para ser oponível contra terceiros. Então, uma convenção ou um regimento interno, mesmo não sendo registrada, ela tem valor de lei para todos os ocupantes daquela edificação. Sendo assinada, então, pela comissão, pelos moradores, é uma lei ela passa a ter força de lei. É interessante, então, que todos os moradores tenham acesso a essa lei, a esse regimento e façam valer. E conheçam, porque nós brasileiros temos o costume e o mau hábito de tentar descobrir quais são os nossos direitos. Nós vamos primeiro descobrir quais são os nossos deveres. A partir do momento que eu tenha consciência de quais são os meus deveres, os meus direitos eles começam a fluir naturalmente. Os problemas entre vizinhos, eles chegam mais até o PROCON, eles chegam mais até a Justiça? Hoje a Justiça está assoberbada com esse assunto? Ao PROCON, como eu disse, ele não pode chegar, porque condomínio não tem relação de consumo. Sim. Todas as vezes que alguma pessoa tenta ir ao PROCON para resolver uma questão entre condôminos, entre condomínio e condômino, o PROCON efetivamente informa que ele não tem qualquer competência funcional para dirimir o fato. E aí resta quem? Em última instância, a Justiça. E isso está causando um acúmulo de trabalho nos juizados especiais tão grande que está impedindo a fluência normal daquele órgão que foi criado para ter celeridade. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Nós não podemos deixar que o Poder Judiciário não seja acionado e a questão venha estourar dentro do condomínio, onde os conflitos são muito mais potencializados do que na presença de um conciliador ou de um próprio magistrado. Já existem jurisprudências sobre o assunto, condomínios, vizinhos na Justiça? Tem muita jurisprudência muito farta sobre todos os temas, sobre cachorro, sobre criança, sobre garagem, sobre uso comum, sobre utilização de espaço. Uma coisa hoje em dia que causa muito problema é a forma de rateio das taxas condominiais. E isso cada tribunal vem decidindo de forma diferente. O Tribunal de Minas Gerais, por exemplo, ele já tem um entendimento de que a fração ideal não é a melhor forma de aplicação do rateio da despesa. O resto do Brasil ainda vem adotando o que dispõe o Código Civil, que é a divisão do rateio da despesa por fração ideal, salvo disposição contrária em convenção. Então, é uma questão que provavelmente o STJ, logo, ele irá se debruçar sobre a matéria, conhecendo a matéria no mérito, para tentar trazer uma paz para aquela coletividade ou para todo o Brasil em relação a condomínio. Por quê? Porque o que se discute é, um apartamento de 2 quartos, ele tem que pagar o dobro do apartamento de 4 quartos na mesma edificação, e isso é motivo de grandes discussões. Sim, infelizmente, o Poder Judiciário é o único órgão que tem competência para dirimir esses fatos. Quando eu digo infelizmente, não é que eu queira tirar a competência do Poder Judiciário. Eu digo, infelizmente, porque isso poderia ser solucionado administrativamente. No próprio condomínio. Mas como falta bom senso, na maioria das vezes, discussões entre condôminos, o Poder Judiciário é o único órgão que nós temos para nos socorrer. E o Poder Judiciário pode modificar o regimento interno? Ele tem esse poder de modificar o regimento interno dos condomínios? Na verdade, ao juiz é dado o direito de declarar a nulidade do texto. Ele não pode legislar, ele não pode alterar o que o texto diz. Ele pode simplesmente falar, olha, esse texto ele é ilegal, ele é inconstitucional, ele não é aplicável. Então, ele, anulando aquele texto, fica um vácuo legislativo, regimental e convencional, né, legislativo não do Congresso, mas do órgão competente que é a Assembleia, vai ficar um vácuo. E os condôminos deverão efetivamente reunir-se em Assembleia para trazer uma norma muito mais equilibrada. A grande questão é que a maioria dos condomínios, eles fazem uma coxa de retalho nas suas convenções de regimento interno. Eles não contratam um profissional especializado nesse trabalho. Quem seria esse profissional? Nem todo advogado é especialista nessa área. Assim, eu sempre, quando eu vou dar aula, seja na graduação, na pós-graduação, eu digo o seguinte, quando nós estamos com problema de joelho, nós
nunca devemos procurar um cardiologista, devemos procurar um ortopedista, e assim também hoje a advocacia nesse sentido. Então, deve procurar um profissional do direito que seja especializado neste ramo para fazer cláusulas equilibradas e cláusulas que não sejam conflitantes entre si dentro da Convenção do Regimento Interno. Então, uma coxa de retalhos, ela vai trazer mais problemas do que soluções. Por exemplo, quando nós verificamos em algumas convenções de regimento interno a proibição de piscinas pelo inadimplente. Isso é uma coisa que o Poder Judiciário já disse que não tem valor essa cláusula. Por quê? A pessoa está inadimplente? Está. Ele pode ser cerceado o direito de usar, por exemplo, o salão de festas, porque é um local comum, mas de uso exclusivo. Aí ele pode até ser impedido. Mas a piscina é um local comum de uso coletivo. Sim. Como é que o meu filho, por uma questão da minha inadimplência, vai ser tolhido o direito de brincar no playground, nadar na piscina? Isso realmente o Poder Judiciário não vem acolhendo a legalidade. E aí o juiz declara a ilegalidade ou a ilicitude ou a inconstitucionalidade da cláusula. Ok. O Saiba Mais vai para mais um breve intervalo e voltamos já já. O Saiba Mais está de volta e hoje estamos falando sobre briga de vizinhos, convivência em coletividade. E eu converso com o Dr. Delcio Oliveira Júnior. Dr. Delcio, então, retomando o assunto, quem é que pode reclamar na justiça sobre algum problema que esteja acontecendo no condomínio ou até mesmo sobre a gestão do síndico? Nós temos que lembrar que o legislador impõe a obrigação do síndico prestar contas à Assembleia. Todo condomínio, em regra, tem um conselho fiscal, que é aquele órgão que ele analisa as contas que o síndico geriu e dá um parecer. O Conselho Fiscal não aprova nem desaprova contas. Quem aprova e desaprova contas é só a Assembleia Geral dos condôminos. Efetivamente, nós temos sempre um problema muito grave nesse sentido, de que se uma pessoa está à frente do condomínio, ele não vai querer contratar uma auditoria, ele como síndico, para auditar as suas próprias contas se ele já souber que tem algum problema. Ele não vai querer ajuizar uma ação de prestação de contas do condomínio contra ele, porque ele próprio é o representante legal do condomínio. Algumas convenções do regimento interno estabelecem que, quando ocorrer uma situação dessa, o presidente do conselho, ou o próprio subsíndico, eles assumem a relação de representação condominial exclusivamente neste caso, e aí, assim, podemos contratar a auditoria, nós podemos entrar com a ação de prestação de contas. Mas a regra geral é de que, quando acontece uma situação dessa, o síndico faz de tudo para impedir. Mas tem solução. A legislação e as convenções já estabelecem que 1/4 dos condôminos podem convocar uma assembleia. Então, se a coletividade verificar que o síndico está administrando de forma inconveniente, de forma ilícita, não está prestando contas, é só convocar uma assembleia com a assinatura de 1/4. Convocou a assembleia com a assinatura de 1/4, elege-se o presidente da assembleia e coloca em votação aquelas matérias que já devem estar previamente constantes no edital. Tendo essa matéria previamente constante no edital, de contratação de auditoria, e em achando alguma irregularidade, a ação de prestação de contas contra o síndico, pode-se, inclusive, à luz do que dispõe o parágrafo 1º e 2º do 1348 do Código Civil, a Assembleia retirar poder de representação do síndico para este processo e eleger outra pessoa, ou seja, outorgar esses poderes a terceiros, seja o subsíndico, seja o conselho e seja a qualquer condômino. Então, naquele processo, se o condomínio se vê com a necessidade de ajuizar uma ação para verificar a licitude das contas do síndico, a Assembleia, convocada por 1/4 dos condôminos, pode dar a outra pessoa a representação. E aí o Poder Judiciário vai acionar aquela pessoa, aquele síndico, para que ele venha na Justiça prestar as suas contas. Não prestando, ele vai responder por seus atos. Isso, na teoria, é mais fácil, na prática é mais difícil, porque muitas vezes nós temos apartamento de 500 unidades, 300 unidades, e reunir 1/4 dos condôminos assinando o edital se torna difícil. Então, mais uma vez, nós remetemos àquela questão. Será que quando aquela coletividade verificar a necessidade de alteração com a Convenção do Regimento Interno, não vale a pena dar ao Conselho, em convenção, o poder já de contratar a auditoria e chamar uma Assembleia neste caso? Eu entendo que sim, porque aí nós estaríamos evitando de que aconteça situações discrepantes, de que aquela pessoa que está fazendo alguma coisa errada venha a atravancar todo o andamento normal de uma situação, porque o interesse próprio dele deve ser, segundo ele entende, deve sobrepor ao interesse da coletividade. Porque o próprio Código Civil estabelece, no seu artigo 1349, flexibilizando as normas anteriormente contidas, inclusive da Convenção, que se verificar que o síndico não prestou contas ou
administrou de forma irregular ou cometeu alguma ilicitude, ele pode ser destituído com voto de 50% mais um do total dos condôminos. É mais uma questão que o Poder Judiciário está se debruçando em cima para verificar. Esse 50% mais um dos condôminos é dos presentes na Assembleia ou do total da coletividade? Aqui no próprio Distrito Federal nós temos decisões conflitantes. Tem magistrado que entende que os 50% é do total dos condôminos, tem magistrado que entende das pessoas que estiverem presentes em Assembleia. Mas tudo isso nós temos que efetivamente levar ao Poder Judiciário para sedimentar a jurisprudência e evitar que aquela pessoa que administra de forma irregular venha administrar um condomínio. Também... Mas e no caso de um gestor anterior, no caso de um síndico de uma gestão anterior, para fazer essa reclamação é da mesma forma ou o síndico atual pode fazer essa auditoria? Aí é muito mais fácil. Quando foi o gestor anterior que causou algum prejuízo ao condomínio, ele pode, inclusive, o atual síndico só leva ao conhecimento da Assembleia a necessidade de contratar uma auditoria e leva ao conhecimento da Assembleia o fato de que efetivamente vai ser ajuizada uma ação. Hoje nós temos mais de 200 ações de prestação de contas contra ex-gestores que cometeram equívocos nas suas contas, na sua gestão. O caso mais emblemático que nós temos é uma síndica que ela foi condenada, na época, a indenizar o condomínio a mais de R$300 mil, hoje a dívida está em torno de R$700 mil, o seu apartamento está penhorado e ela provavelmente vai perder o próprio apartamento em virtude da sua gestão. Lembrando sempre que esse apartamento só pode ir a leilão, só pode ser penhorado, se não for o único bem de família. Se ela tiver algum outro imóvel para morar. É por isso que os condôminos devem observar muito bem e saber quem é que eles estão elegendo. Não adianta eleger uma pessoa só porque a pessoa é simpática, só porque a pessoa não está trabalhando, só porque a pessoa tem muito tempo. Deve-se eleger uma pessoa capacitada para que efetivamente possa gerir um condomínio. Porque o condomínio de hoje é muito diferente do condomínio de 30 anos atrás. Hoje o condomínio ele tem características de quê? De empresa. Os condomínios hoje são condomínios clube, condomínios grandes, com uma quantidade muito grande de pessoas morando. Então, a coletividade ela é muito ávida de uma administração competente. Não adianta mais termos uma pessoa que não saiba sequer ler uma legislação, sequer interpretar uma convenção ou verificar se seu contador está fazendo uma folha de pagamento certa, fazendo uma folha de pagamento errada. Então, tem que ter uma pessoa com um mínimo de conhecimento. Não se exige na lei que o condômino tenha que ser o síndico. A convenção pode exigir, sim, que somente o condômino poderá administrar o condomínio, mas a lei diz que qualquer um pode ser síndico. Também não tem exigência. Inclusive uma pessoa que não mora no condomínio. Inclusive pessoa que não mora no condomínio e pessoa jurídica até. E temos que verificar também de que, efetivamente, não se está se dizendo que só um contador, um advogado, um administrador, um economista que possa ser um síndico. Não é isso que nós estamos falando. Mas aquela pessoa que no dia a dia tem um conhecimento mínimo de administração de empresa, tem um conhecimento mínimo de legislação, tem um conhecimento mínimo de contabilidade, ele sim, essa pessoa pode gerir muito bem. Eu conheço síndicos que têm pouco estudo, que são excelentes síndicos, e conheço síndicos que são extremamente estudados, são péssimos síndicos. Então, a coletividade que vai ter que analisar caso a caso para que efetivamente possa eleger uma pessoa que não venha a causar qualquer tipo de prejuízo. Quantas e quantas vezes nós temos verificado alguns condomínios de que chega no final do ano, o síndico chama a Assembleia e fala, olha, nós estamos com a dívida de 100, 200, 300 mil reais, vamos fazer uma cota complementar da ordinária para fazer o pagamento. Aí então, cabe um síndico determinado. Para a gente finalizar, vale o alerta de que o síndico seja um síndico entendido, que entenda um pouco do assunto, para garantir, então, o bem-estar da coletividade. Ele tem que ser entendido do assunto ou uma pessoa de extrema competência que tem uma visão de contratar assessoria contábil e jurídico para lhe dar um bom suporte. Se ele não sabe, não tem problema de não saber, mas que ele tenha a visão de contratar pessoas especializadas para ajudar a sua administração. Ok, doutor Delzio, muito obrigada mais uma vez pela participação. É sempre um prazer. O Saiba Mais fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Até uma próxima.